No nosso último vídeo, examinamos como as forças aerodinâmicas e os momentos aerodinâmicos são produzidos, essas forças e esses momentos que representam a interação do veículo com a atmosfera à medida que ele se desloca, com velocidade diferente de zero. Ficou claro, portanto, que as forças e os momentos dependem desse fluido, dessa camada gasosa que envolve o planeta Terra, que é a atmosfera. A atmosfera, ela é de fato formada por várias camadas, subcamadas, né? A troposfera, a estratosfera e a mesosfera, além da termosfera. E existem diferentes regiões também entre essas camadas, a tropopausa, a estratopausa e a mesopausa. E, de fato, a composição e a variação das propriedades da atmosfera terrestre, à medida que nós nos afastamos da superfície do mar, é bastante variável e depende da subcamada em que o veículo se encontra. Em controle de aeronaves, é usual assumirmos que toda a dinâmica está acontecendo na troposfera. Quando nós consideramos isso e adotamos uma hipótese de mistura de gases próximas à de um gás ideal, considerando as composições de nitrogênio e oxigênio principais da atmosfera, nós podemos elaborar um modelo simplificado da atmosfera chamado de modelo da atmosfera padrão, correspondente apenas à troposfera. A troposfera é essa subcamada da atmosfera, ou camada da atmosfera, de até aproximadamente 11 quilômetros acima do nível do mar, onde nós encontramos as aeronaves. Nós podemos então estabelecer esse modelo de atmosfera padrão relativo à troposfera. E esse modelo irá fornecer para nós essas diferentes quantidades aqui: a densidade do ar, a velocidade do som, a pressão estática e a temperatura. Sem dúvida nenhuma, uma das variáveis mais importantes é a densidade do ar. Porque a densidade do ar é uma componente essencial no cálculo da pressão dinâmica. Rho, que é a densidade do ar, vezes o quadrado da velocidade do veículo em relação à atmosfera dividido por 2 é a nossa pressão dinâmica. E nós sabemos que todas as forças e momentos aerodinâmicos são proporcionais à pressão dinâmica. Um outro parâmetro ou propriedade bastante importante da atmosfera é a velocidade do som. A velocidade do som para uma determinada altitude. Isso porque o som é uma onda elástica que se propaga no fluido, que é o ar. Essa velocidade de propagação ela está relacionada com a compressibilidade do ar para a produção dessa onda acústica. Então, de fato, analisar a velocidade do som é analisar se precisamos ou não incorporar efeitos de compressibilidade aos modelos de produção de forças aerodinâmicas nos diversos aerofólios de um veículo aéreo. A pressão estática também ela é importante. A pressão estática é bastante utilizada na construção de sensores de medidores de altitude, os chamados baroaltímetros. Como a pressão estática varia à medida que a altitude varia, nós podemos, ao medirmos a pressão estática local, inferir qual é a nossa altitude em relação ao nível do mar. Em diversas aeronaves, nós ajustamos os baroaltímetros quando estamos pousados no aeroporto, de forma a retirar um valor constante da sua medição, e quando então decolamos do aeroporto e a pressão começa a diminuir à medida que nos afastamos do aeroporto, à medida em que a altitude, a altura em relação ao solo aumenta e também a altitude em relação ao nível do mar, a pressão diminui
nós conseguimos então medir não apenas a altitude em relação ao nível do mar, mas também a altura, por termos ajustado o baroaltímetro antes do início da viagem, antes da decolagem. Se nós então considerarmos a lei dos gases ideais e adotarmos alguns parâmetros de referência, que são a temperatura em graus Kelvin ao nível do mar, correspondente a 15 graus centígrados, a pressão atmosférica ao nível do mar igual a este valor, a gravidade constante igual a 9,801 metros por segundo ao quadrado e a densidade do ar ao nível do mar igual a esse valor, além de outras constantes, como a razão entre os calores específicos, a pressão e o volume constantes, a constante dos gases ideais, e aqui uma certa taxa de variação da temperatura com o aumento da altitude. Vejam que a taxa é negativa, indicando que a temperatura diminui com o aumento da altitude. Nós podemos então escrever esse conjunto de 4 equações algébricas que descrevem como a temperatura, a pressão estática, a densidade do ar e a velocidade do som variam com o aumento ou diminuição, enfim, com a variação da altitude. Dessa equação nós vemos que a temperatura diminui com o aumento da altitude e a partir da temperatura calculada nós conseguimos então calcular todas as outras quantidades, pressão, densidade e velocidade do som. Um parâmetro bastante importante relacionado com a velocidade do som e, portanto, relacionado com a compressibilidade do ar é o chamado número de Mach, ou Mach Number. O número de Mach, por definição, é a velocidade da aeronave em relação à atmosfera dividido pela velocidade do som naquela altitude. Se nós temos uma velocidade da aeronave muito menor do que a velocidade do som, nós dizemos que a aeronave se encontra em regime subsônico. Se a velocidade da aeronave é maior do que a velocidade do som, então ela se encontra no regime supersônico. Comumente, embora esses limites sejam variáveis, às vezes adota-se outros limites, entre 0,8 e 1,3 nós podemos dizer que a aeronave se encontra num regime transônico. Os efeitos de compressibilidade, nesse caso, já começam a se tornar apreciáveis, nós temos que considerá-los. Se o número de Mach é maior do que 5, nós temos o regime hipersônico, e o escoamento do ar em torno dos aerofólios fica muito diferente. Nesse regime, é preciso considerar efeitos bastante específicos. Já no regime subsônico, se estivermos distantes aqui de 0,8 e 80% da velocidade do som, os efeitos de compressibilidade podem ser desprezados. Uma coisa interessante que está comentada aqui é que, mesmo que a aeronave mantenha a sua velocidade constante em relação à atmosfera, o número de Mach pode variar, uma vez que a velocidade do som varia com a altitude. E, de fato, quanto menor a densidade, menor será a velocidade do som. E isso significa que quanto maior a altitude, menor será a velocidade do som à medida que a altitude aumenta. Portanto, uma aeronave que está voando a uma velocidade constante, ela pode passar do regime subsônico para o regime supersônico sem mudar a sua velocidade em relação ao solo, simplesmente porque está ganhando altitude e a velocidade do som está diminuindo, ou seja, a densidade do ar está diminuindo e os efeitos de compressibilidade do ar começam a ser apreciáveis.